Aburu, Aboê, Bocixê, Axairê, Olorum, Bocum, Fuim, Mojuba. E quem vos fala humildemente é Babá Ifá Xegum Olukbone, Jorge Wallace, um dos fundadores do projeto Orixá Zilê, que de alguma forma tenta levar conhecimento, educação, elucidação e desmistificação para cultos afro-brasileiros, especificamente falando de orixá. Usando ferramentas como história, antropologia, sociologia, epistemologia e, mais do que tudo, dedicação ao conhecimento. Rua Boia Boxixê, Axaireu, Olorum, Bocum, Fuim. Aqui quem vos fala sou eu, esse jovem senhor, Jorge Wallace, antropólogo, sociólogo, conhecido como Ifá Xegum Olukbone. Sou um dos fundadores do projeto Orixá Zilê e queria bater um papo de macumba sobre um assunto muito importante que inacreditavelmente pessoas relutam muito a falar, que não é educação de axé. Educação de axé, aurê, axaireu, não é isso. É sobre educação para axé, educação para pessoas de axé. Existe uma corrente, ou por cargas d'água que eu não consigo compreender muito, é que não se divulga muito e nem se estimula termos uma educação formal, uma educação contundente para pessoas de axé. Achamos que a iniciação, achamos que a visão religiosa, achamos e cremos que os postos, os cargos e todas as indumentárias possíveis e inimagináveis que temos dentro das religiões nos fazem conhecedores. Rapaz, não faz. Não faz. O que te faz conhecedor é você compreender a natureza, o habitat e tudo aquilo que te rodeia e saber transmitir para o mais jovem ou para aquele que não conhece aquilo que você está vivendo. O nome disso é transferência de conhecimento. Na linguagem empresarial, um KT, Knowledge Transference, né? Então, não é bem isso. Quando a gente começa a se aprofundar sobre as nossas questões também religiosas, caso você seja um religioso ou filosóficas, vale a pena você se aprofundar para compreender e não ser meramente um microfone, um papagaio, um repetidor de algo. Compreender o que é um Odu, compreender o que significa a epistemologia de orixá e, mais do que isso, se interessar em passar toda essa filosofia para os jovens, para as crianças. É uma coisa que eu sinto falta também muito nos eventos de axé. Os eventos acontecem, falam-se sobre seus personagens, fala-se sobre as deidades, fala-se que é da deidade, mas não fala da deidade. Então a gente faz um evento para Oba, mas não se fala nem quem é Oba. É muito sobre isso. A preguiça educacional é muito alta, porque, infelizmente, parece que é o governo. Quanto mais gente ignorante, mais fácil você manipular, mais fácil você de alguma forma ter o controle da pessoa. Mas é aí que entra alguns conhecimentos ancestrais que eu trago para vocês. Os Odus e Ifás falam muito sobre isso, e sobre o poder do conhecimento. E eu queria falar muito sobre o Ofumegi. O Ofumegi afirma que a educação é o bem mais valioso que se pode dar a alguém ou uma criança. Completamente, Aláfia. Quanto mais educação nós damos, mais a gente está libertando ela do mal da ignorância, do mal do achismo. O culto de orixá, o Enkice, o Vodum, parafraseando meu grande baluarte, Ângelo de Catendê, diz o seguinte: quando a gente começa a compreender a educação física com a educação sensorial religiosa e unirmos tudo, nós temos o controle do processo. Isso é muito bom. Isso evita, por exemplo, problemas que ditos como o desrespeito, o racismo religioso. Isso também vai evitar, de alguma forma, a ignorância que acontece nos nossos ambientes. Nós falamos tanto que Exu não é o diabo, não é Satã, não é o Satanás, mas cantamos nas nossas casas diabo velho,
vou cortar seu chifre. Se a gente compreendesse a educação, se formos educados, já teríamos abolido isso. Quando falamos sobre Oxóssi, nós ainda estamos nos remetendo a São Sebastião. Nada contra o pobre do santo. Mas se nós entendemos a história do Brasil, vamos saber que a invasão dos portugueses, da guerra dos portugueses com os franceses no Rio de Janeiro, foi baseado num rei chamado Sebastião, uma nau que vem com vários cães chamada São Sebastião, no dia de São Sebastião, onde os portugueses que chacinaram os tupinambás, eles usaram São Sebastião como referência. E associar São Sebastião ao grupo indígena, qual é a lógica? É quase uma síndrome de Estocolmo. Se a gente soubesse mais sobre a nossa história e tivéssemos conhecimento litúrgico, nós estaríamos quebrando esses laços que é sem querer que isso acontece. Não é uma coisa que faz isso acontecer proposital. Faz parte da cultura e da tradição. A tradição nada mais é que o coletivo de ações repetidas por uma comunidade ou sociedade. E nem sempre toda tradição está certa. Senão estaríamos até hoje imolando pessoas em algum morro por aí. Não que isso não aconteça, mas não é por tradição, é por crime. Então, não é bem isso. As tradições, elas são respeitadas, mas também têm que ser avaliadas dentro do seu contexto. E sobre educação é sobre isso. A gente tem que mudar essa ideologia. Levar principalmente para o terreiro a educação para os menores. Educação sobre os orixás, que são falados, sobre os inquis, sobre os voduns, sobre, de alguma forma, a filosofia de vida que ali é pregada. Falar também para os mais velhos sobre a importância que cada um tem dentro da sociedade e na sua religiosidade, quanto isso influencia na vida política e social da comunidade, novamente. Aquilo que eu já devo ter falado em algum vídeo desse sobre o citaísmo, então, é muito sobre isso. É sobre quando nós temos o poder, e esse poder só vem com o conhecimento. É o conhecimento que te torna forte, é o conhecimento que vai te libertar. Essa frase é super clichê, mas ela é útil. Ela é útil. Você pode reparar que pessoas com conhecimentos dentro dos terreiros, elas são execradas, a maioria delas. Eu conheço legiões de pessoas que são elucidadas e os babalorixás e babalaôs, e alorixás e alaôs ou ianifás não querem essas pessoas próximas. Porque em vez de usarem como apoio, elas vão o quê? Tentar subjugá-las e elas obviamente vão ficar sem casa. Conhecimento é poder. Quando o povo de Axé começar a perceber que estudar não só a religião, mas estudar para ser um advogado, um engenheiro, sair sim da sua zona de conforto pela educação, nós teremos respeitabilidade suficiente. Não estou dizendo que o povo terreiro não estuda, não é sobre isso. É sobre a gente fomentar cada vez mais, falar mais, exaltar mais todo esse processo educacional que hoje, na minha humilde opinião, não ocorre. Estamos muito mais preocupados em obter cargos litúrgicos, dentro de uma associação religiosa do que sermos, por exemplo, um engenheiro mecatrônico da NASA. Pensem muito sobre isso. É uma constatação. Quando eu vejo as pessoas falando, eu não vejo as pessoas ditando isso. Elas estão muito mais preocupadas com outras coisas. Devemos nos preocupar no nosso coletivo e na nossa intelectualidade. Para aí sim exercermos uma religiosidade para quem é religioso, uma religiosidade conscrita, forte, independente, imutável, vitoriosa. O Ofó, a palavra, tem poder. Agora, uma palavra inteligente tem amplamente poder. Então, fica essa minha mensagem. Eu termino com Aburu, Aboê, Oboxixê, Axé, Lave suas guias, bebe sua água, veste o branco e vem na luta. Axé.